e a caridade. Então, para você que está em casa, vai abrindo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 13. A pergunta de hoje é: a fé, a caridade sem fé funciona? Tem sentido? Vamos conversar mais sobre isso? Você pode acessar o YouTube/TV Mundo Maior e a gente vai respondendo as suas perguntas através do www.tvmundomaior.com.br, pelo WhatsApp 0 operadora 11 99643 3827. Daí a gente vai acompanhando aqui pelo Instagram, para você que está chegando agora, que ainda não se familiarizou. O Instagram, ele é hoje onde a gente reproduz o que está no Facebook. Então você, às vezes, está assistindo a gente em casa, tira uma fotinho do lado da televisão, coloca lá, @TV Mundo Maior e marca a gente. E daí a TV também tem acesso a vocês. É isso. Bem, esse tema tão importante que a gente tem estudado no Evangelho, que é amar o próximo como a si mesmo, a nossa dificuldade aí de, né, combater o próprio egoísmo. Inclusive, a gente hoje vai estar lendo perguntas do programa anterior, que a gente não conseguiu estar ao vivo no Facebook. Hoje também a gente não está, mas não deixe de acessar através do YouTube e do WhatsApp, que a gente responde as perguntas aqui, todo mundo sincronizadinho. Bem-vinda, irmã Eliana. Essa temática é tão importante, né? Amar o próximo como a si mesmo. A senhora pode repetir a pergunta para mim? É que o papel foi para lá, daí a senhora levou o papel, eu perdi. Você acertou, caridade sem a fé funciona? Então, funciona ou não funciona? Dá para fazer caridade sem fé? A gente está hoje aqui, então, queridos, né, na Rede TV Mundo Maior, agradecendo esse momento com muita alegria e gratidão pela oportunidade da gente conversar sobre esse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente tem aí um roteiro de felicidade. O capítulo 11, a gente veio desde a introdução, compondo aí estudos que você pode achar, né, Ana Ariel, encontrar no YouTube, encontrar aí, para você fazer seu estudo sozinho, para você fazer o seu conhecimento, para você avançar na sua reforma íntima e para você ser feliz. A existência do Evangelho vem com esse sentido. Nós estamos no mês de junho. No mês de junho, pela tradição do catolicismo e dentro de algumas tradições, nós vivemos o que chamamos do retorno do corpo do Cristo, né? O Corpus Christi, que nós vamos ter 1º de junho, inclusive, tem uma grande margem de pessoas que vêm dentro do cristianismo, dentro da Madre Igreja, fazendo então o trabalho do retorno de Jesus ao seio do Pai. E quem ele deixa para nós? Em letras bem simples, grandes, bem escritas, o Paráclito, o Espírito Santo, ou os santos espíritos, ou os espíritos que evoluíram, que serviriam de intermediários de sua voz. Em verdade, foi deixado para nós a doutrina dos espíritos, reinterpretando, relendo, recorrendo a esta grande verdade. 1º de junho. 31 de maio tivemos o quê? A apresentação de Maria, grávida de Isabel, e o grande Magnificat. Então são datas, estamos assim numa semana de muita prosperidade, Ana Ariel, de muita assim grandeza, beleza cristã, e nós vamos entrar dentro desse capítulo 11. Lembrando neste capítulo que ele, Ana Ariel, está tratando de um assunto muito importante, que é o amor por si mesmo, né? Ele começa aqui na primeira, o título, né, que Kardec dá, é a resposta de Jesus, né? Que fala que o primeiro mandamento é amareis, né, a Deus, né, de todo o teu coração, que é o primeiro mandamento lá das 10 ordenações mosaicas, né, de Moisés. E amareis o próximo como a vós mesmos, né? E ele fala, toda a lei e os profetas estão contidos, tá vendo? Nestes 2 mandamentos. O primeiro, amareis vosso Senhor Deus de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, e algumas traduções, de todo o vosso coração, de toda a vossa força, de toda a vossa inteligência. Então aí vem toda uma linha mostrando que nós temos que tirar de nós mesmos, e a gente imagina então que na grandeza do Cristo ele percebeu, viveu essa intensidade. Se eu tenho que amar Deus de toda a minha alma, minha. Se eu tenho que amar a Deus de toda a minha força, é minha, veja, está no singular. Se eu tenho que amar a Deus de toda a minha inteligência, é minha também, é o meu ser. Esse é o primeiro mandamento. Aí vem o segundo, que Jesus diz que esse é igual ao primeiro, como a você mesmo. E, claro, porque a sua alma é a sua força, é o seu coração, é a sua inteligência que vai amar a Deus. É uma percepção maravilhosa, Nariel. Sim. É uma percepção grandiosa para que a gente aprenda o tema de hoje,
que é o tema 13 do Espírito Protetor de Allan Kardec, que vem falar justamente da caridade e da fé, e que a caridade sem fé, ela não se sustenta. Ela pode até durar algum tempo de sua vida, ela pode se apresentar para você como renúncia, trabalho, cansaço, sacrifício, dores, mas se você tiver fé, ela vai te levar aos mártires, ela vai, como os mártires foram ao circo. Ela vai te levar a uma experiência sagrada em relação com a dor. Eu até, irmã, tinha trazido para a senhora uma observação, dando como exemplo que a senhora falou, não é isso. Que eu falei, a fé tem uma segunda intenção. Seria uma caridade com segundas intenções. E daí a senhora respondeu uma coisa linda, que a senhora também tem segundas intenções. Né, que é a reforma íntima, terceiras, quartas... Eu achei lindo, porque a senhora falou exatamente isso, que... Não, mas eu tenho segundas, terceiras, quartas intenções, porque eu tenho um motivo para batalhar pela minha fé, pelo meu interior, né? E eu fiquei com essa reflexão até agora, falei, nossa, que... Falei, não pode perder esse começo, porque... Ai, que bonito se lembrar. Porque as pessoas... a gente entendo. Claro, a maioria de nós, né? A gente chega no centro espírita porque um ente querido está doente, porque a gente foi traído, abandonado, perdeu o emprego. Dor, né? A dor, em muitos caminhos, levam a gente a uma falta de fé tão extrema que um amigo, um vizinho fala... Vai comigo no centro espírita, poxa, eu me senti mais acolhido, perda de entes queridos que desencarnaram, e daí a ideia da reencarnação. Além, as milhares de cartas de Chico Xavier, não? Exato, então quando a senhora fala assim, sim, não, mas não coloque essa chamada não, porque a minha fé tem segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. Eu falei, como assim? Então eu queria muito que a senhora desenvolvesse esse raciocínio, porque no backstage eu falei, a gente tem medo, né? Ela é apresentadora. A gente tem medo, irmã, de recordar que existe sim uma intenção. Quando a gente se conecta com Deus, né? Claro. Pode não ser mercantilógico, né? Do ponto de vista mercantil. Não, é que existe... Nós somos um homem mercantil. Jesus trabalhou com o nosso homem mercantil. Olha a resposta dela, gente. Não, mas a gente é um homem que vive de trocas de influências. Não é? A gente é um ser que... pesa, avalia, julga. A gente tem inteligência para discernimento e tudo. Então, Anariel, a gente tem intenções. A gente vai fazer algo com intenções. Eu falo que, às vezes, na população, brincando com eles, ou, né? Falo, nossa, a senhora vem aqui com tanta renúncia. Eu falei, não tem renúncia nenhuma. Eu sou interesseira. Como assim? Interesseira? Eu falo, vocês não imaginam o interesse meu. Adivinha? Vai, vamos ver se alguém adivinha o meu interesse. Eu falei, eu tenho um super interesse, eu estou fazendo aqui meu pezinho de meia para um dia eu chegar lá, bater na portinha de São Pedro e poder abrir aquela porta para mim. Não tem não. Tem primeiras intenções, segundas intenções e vou brincando. Por quê? Nós temos desejos. Vamos transformar isso numa coisa boa. Lembra aquela música do Milton Nascimento, que é um grande poema antigo, um adágio antigo? Vamos fundar novas palavras. Ressignificar as mesmas palavras, às vezes. As palavras antigas. Nós precisamos entender isso profundamente para também não nos pôr muito acima. Não, né? Eu tenho a vaidade, mas a minha vaidade é de estar sorrindo, mesmo quando às vezes dói. Eu vi muitas vezes lá em Uberaba, com o nosso Chico Xavier, nós vemos a dor ali por detrás, né? Lembro do almoço que eu tive, que foi 2 almoços, né? E um deles eu estava lá e fiquei por último, ele me atendeu e aí depois ele disse, estou com tanta dor, mas a gente não imaginou que desde aquele de manhã até a hora do almoço, ele pudesse sentir dor, porque ele não deixou aquilo ser visto por nós, né? Então, é uma vaidade de agradar a nós, trazendo ensinamentos, não é? E ele falou isso. Não, isso é uma vaidade pessoal. Olha que lindo. Então, aí teríamos por muitas histórias aí longe. Mas eu quero voltar a esse raciocínio, Ariel, porque ele é importante. Vamos voltar ao mandamento. O capítulo chama Amar ao próximo como a si mesmo. E a primeira pergunta que a gente fez no nosso encontro, vê se você se lembra, como é que eu me amo? E nós afirmamos aqui que nós não nos amamos. Nós não vemos que temos alma. Nós não vemos que temos força, mas o mandamento está, amarás a Deus, o primeiro mandamento, de toda a vossa força. Nós temos força para mover o mundo. E a alavanca, qual é a alavanca? É a fé. Por isso que o título de hoje é Caridade. Como é que é? Sem a fé funciona? Não funciona. E vocês vão ver profundamente por que é que ela não funciona. Aí o maior mandamento é esse, se a gente não aprendê-lo. Né? Aí vem a dar a César o que é de César. Então nós vamos aprendendo então que amar ao próximo como a nós mesmos é pensar que à medida que eu meço, eu serei medido, e que à medida que eu desejo, eu preciso dar ao outro. A moeda não é de César? Então darei a moeda de César a César. Cada coisa no seu lugar, no seu tempo.
Eu não posso transformar uma cabeça cesariana, vamos dizer, de César, numa cabeça crística, uma cabeça cristã. Eu preciso dar a César o que é de César. Muitas vezes nós estamos em lutas ferrenhas, em dores profundas, e nós vamos ver isso numa carta aqui recebida com muita beleza. A gente ficou emocionado com esta carta, porque ela é de uma verdade imensa e está ligado ao nosso penúltimo encontro. Esse seria o último dia, né, nesse momento, no nosso encontro anterior. É em que nós falamos que a inteligência, né, endurece o coração quando desgarrado do amor. Então aqui vem uma carta do encontro anterior falando disto. Mas aqui está, então, vamos relacionar tudo isto, o capítulo em si, que é uma do nome do capítulo, é a lei de amor. E sabe quem traz para nós a lei de amor? É o único texto que fala da lei de amor aqui, no capítulo inteiro, apesar dela estar em todos os capítulos, é Lázaro. Lázaro, que ele levantou dos mortos, então conheceu a dor em alta profundidade. Aí vem as mensagens de Lázaro, Fénelon, falando sobre o amor, olha, vem embora. Aí chega no egoísmo, aí vem a fé e a caridade para com os criminosos. Terminamos, então, o capítulo 10, maravilhoso, não é verdade? Perdão, estamos terminando. Aí vem hoje a fé e a caridade. Estamos terminando porque depois tem vai caridade fechar. Com os criminosos ainda. E hoje estamos no Espírito Protetor com a fé e a caridade. Falamos de Pascal semana passada, lembra? A rigidez dos... Lembra que a gente falou? Dos pensamentos, dos sentimentos, leva a rigidez, né? Mata os bons sentimentos. Você leu essa frase, você gostou demais, lembra? É, porque a rigidez emocional, mental, ela é muito próxima da ideia quando Cristo fala que ele quer misericórdia e não justiça, né? Isso. Que é esse lugar de buscar mesmo que linda lembrança de misericórdia e não justiça. Perfeito. Então, hoje vamos juntar tudo isto na mensagem do Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. E ele diz, tenho-vos dito, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Então, aqui já vamos entrar num terreno muito importante, que é além de mim mesmo. É a ordem social que está à minha volta, que escapa de mim. E na ordem social você tem o César, você tem o Judas, você tem o Pedro que amava Jesus, daria a vida por ele, e o traiu 3 vezes antes que o galo cantasse. O negou antes que o galo cantasse 3 vezes. Você tem inúmeros personagens no cenário da sua vida. Mas para você se manter feliz nesses inúmeros cenários com os quais você convive, você precisa estar com um fio. Né? Você pode perdoar 70 vezes 7 todo mundo. Pode, todos que lhes ferirem. Mas quem vai dar força para isso? Então, nosso querido Espírito Protetor reúne a fé e a caridade. Mostra que não existe a caridade real, profunda, que sobrevive a tudo. Que no alto do madeiro infame é capaz de dizer, Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Apesar de desejar profundamente que se afaste o cálice dolorido, mostrando quão humano ele se tornou e era, e é, e nos conhece, e nos propõe algo possível a nós, se nós tivermos contato com a nossa força interior, ele está mostrando, através desse Espírito Protetor, que a caridade ela some do nosso coração e nós nos endurecemos. É esta carta que nós vamos começar a ler nesse momento, porque ela é esse capítulo, Ana, de hoje. Olha que bonito. Ela veio, né, através da nossa querida Regina, que é a pessoa produtora desse programa, veio através do YouTube. Nós vamos fazer um momento aqui dentro do nosso estudo de cartas como essa daqui para frente. Testemunho, partilha, né? Confidências, seja o que seja que você sentir, que você quer falar, que você quer gritar e dizer, não, o que vocês falaram aí não bate com o que eu sinto, ou... Puxa vida, mas meu coração endureceu e veja como doeu tudo que eu vivi, eu não consigo alcançar, sei lá. Traga, porque nós vamos olhar para ela como uma pérola preciosa. Muitos não sabem, às vezes a gente pensa que todo mundo sabe, né? Mas por que temos a pérola dentro da ostra? É natural uma ostra produzir pérola? Não, não é natural, sabiam? A ostra não faz pérola à toa, ela faz pérola. Né? Aquele líquido que ela solta são as suas lágrimas. Vocês sabiam disso? É a dor da ostra, quer dizer, então ela tem sentimento, né, do grão de areia que entra e se deposita dentro dela, porque ela é muito suave por dentro. Ela é quase como uma pele de bebê, menos de um feto lá dentro de nós. Mães, mulheres,
ela é tão suave por dentro que qualquer pequeno arranhão, qualquer minúscula areinha, pensa as areias do fundo do mar, entra, ela não suporta, ela chora, e o choro dela derrama-se por dentro naquele instrumental maravilhoso. Eu até estou com hoje aqui, uma pérola falsa, né? Eu adoro, porque é a ideia de que a poesia do homem, a sua esperança, o seu cristianismo, a sua caridade, nasce dessa pérola, fé, tão pequenininha. E quando a gente conhece, por exemplo, as pérolas da Ilha Maiorca, né, em Espanha, quando a gente conhece a verdadeira pérola, não tem tudo igual assim, não existe essa pérola quase redondinha e tudo isso. As pérolas são todas... E uma ostra não faz duas por... como é que chama? Não faz um par por vez, né? Vez, para os seus... São sofrimentos individuais, né? Podemos dizer assim. E cada pérola tem um jeito. E quando você põe na boca e puxa, parece areia de fundo. Então, ela incorpora o grão de areia, o gosto do grão de areia misturado às suas lágrimas, que dão aquela beleza a ela e torna possível ela conviver com a dor. Então, é o convívio da ostra com a dor. Pensem, queridos, nisto. Quando eu não consigo conviver com a dor, eu me torno, então, esse coração endurecido, que não conseguiu derramar de si a sua caridade até aos mais árduos e dolorosos momentos. Então, recebemos essa carta dessa pessoa com muito carinho, ficamos emocionados, eu estou emocionada ainda com a leitura dela lá no set, né? Como é que chama isso? Backstage. No backstage. E quando a Regina nos mostrou, né, essa querida que nos orienta esse programa. Que produz, né, o programa pra gente. Produz e nos dá as dicas. Então, você que está nos ouvindo, que está conosco, pense que esse é um momento que pode ser seu, então nos escreva, fala conosco. A gente está falando com vocês e não quer falar sozinho, a gente quer conversar, prosear, ouvir vocês, que é um programa vivo. Não importa que seja 1, 2, 3, não estamos atrás de números, nós estamos atrás de almas, de vida, de contato, tato, afeto, de coração, cura do coração. A Ana Ariel, essa nossa querida apresentadora, fez um circuito de palestras nos Estados Unidos chamada Healing... Healing Heart. Healing Heart. A cura pelo coração. Porque ela, nas suas palestras e ensinamentos, ela canta durante. Então, é o canto da pérola. A dor, no momento da dor, ela desce, balsamiza e você convive com a dor. Mas se você não envolver o que dói, para essa querida pessoa que está nos escrevendo, ou qualquer outro que nos escreveu, se você não envolver em algo bonito e belo, no campo dos desejos, quando eu digo que eu tenho segunda, terceira, quarta e quinta intenções, se eu não perolar o meu grão de areia, as nossas cruzes kármicas que trazemos de vidas pregressas, eu não consigo conviver. Eu também terei coração endurecido. E a gente toca esse coração endurecido em alguns momentos de muitas dores em nossas vidas. Então, vamos à leitura. Ouça-nos com carinho. Ana Ariel, leia para nós. Então, essa é a mensagem de 15 dias. Essa mensagem foi trazida para a TV Mundo Maior através do YouTube. E a ideia é que vocês tenham sempre esses canais. E o que a irmã está trazendo, que eu acho muito importante, que seria uma proposta nova para o Espiritismo Sem Mistério, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo aqui com a irmã Eliana, é que mesmo quando não é possível, às vezes, ao vivo, responder todas as perguntas, aqui mesmo já chegaram perguntas novas para a gente, através do Controle Mestre, da Margarete, é que no after, né, no depois, a gente consegue acompanhar você e dar esse retorninho. Então, eu vou ler aqui o depoimento, né, esse compartilhado com a gente hoje. Como não ser endurecido hoje em dia? Se deixarmos, as pessoas passam por cima como um trator. Tem que ser endurecido, sim. Eu era uma pessoa boa. Só fui explorada de todas as formas. E nunca, até hoje, tive alguém espontaneamente com boas intenções para comigo. Há sempre um interesse, seja sexual, dinheiro, morar na minha casa, de entregar um currículo, para comprar alguma coisa, para pedir um favor. Até meus filhos me veem somente como uma provedora e empregada. Como não ter um coração endurecido? Eu não tinha um coração endurecido. Mas as outras pessoas me ensinaram, com sua maldade, que para o bem eu tenho que ter um coração endurecido. Para o meu bem eu tenho que ter um coração endurecido.
E essa coisa de ter o coração endurecido não é só para quem nos procura por interesse. Tem também aqueles que nos boicotam também. Minha mãe... Aqui nós vamos entrar no segundo momento. Eu queria só parar nesse primeiro, Claro, como é irmã. longo. Eu queria dizer, a emoção que sentimos nesse primeiro testemunho, nessa primeira palavra, é justamente esse. Porque bate em nós, todos nós passamos por isso. Iremos passar, não vou dizer que eu ainda não passarei. É o que nós estamos chamando de a ingratidão. Aquele que paga o que você faz de bem, né? Com o desconhecimento, a indiferença, muitas vezes até com a incompreensão total, agressão, não é? Tomam os seus atos de benefício, de bondade, sem um mínimo, sabe? Como um enlouquecido, um garoto ou um menino que joga pedras na árvore frutífera e deixa cair o fruto e não olha para ele nem o delicia dele, nem percebe a beleza do fruto. A bondade, querido ser que nos escreveu, querida alma que nos escreveu, ela é como uma árvore. E muita gente vem deitar-se embaixo dela. Eu estou cansado? Olha que ramos lindos. Eu estou com fome? Olha quantos frutos. É natural que você seja buscado ou você seja buscado. É natural que o seu ser seja achado. Porque você foi colocado por Deus para ser bom. De uma fonte não nasce duas águas. O que houve é que entrou o grãozinho de areia e você não conseguiu perolar, porque a gente só perola ou faz a pérola junto com os outros. A felicidade minha é a dos outros. A grande história que Chico Xavier nos contou de um dirigente espírita que foi ao seu centro e disse: Chico, tenho tudo, eu tenho centro espírita, sou dirigente, tenho casa na praia, sou bem formado, tenho filhos, tenho lar, não estou feliz, Chico. Me procuram e me pedem coisas e sempre tenho ali, estou atendendo todo mundo, mas eu estou sozinho, não estou feliz. Aí diz: Emmanuel está ao seu lado e ele está me dizendo que falta a você a alegria dos outros. Então, querido ser, busque a alegria dos outros, daquele que não pode te pedir nada e te pede tudo, um prato de sopa, um pão. Lá longe, aquele ser que nem te conhece, não é pai, não é mãe, não é filho, sabe? E que vai beijar sua mão porque você deu um copo d'água na visita a um hospital, abandonado há meses, numa penitenciária, anos, sem ninguém. Um grupo e um conjunto que vai orar numa cela. Enfim, há tantos caminhos para você encontrar a alegria dos outros. Por isso que a fé e a caridade precisam ser a face da mesma moeda do amor. Então vamos seguir, Ana? Sim, O claro. tempo está correndo, eu estou indo muito longe. Qualquer coisa a gente continua no próximo. Não, mas tá lindo, irmã. Não é isto? É essa Você não a ideia, sente sim. isso? E essa coisa de ter o coração endurecido não é só para quem nos procura por interesse. Tem também aqueles que nos boicotam também. Minha mãe, esquizofrênica, teve 7 filhos e durante quase toda a sua velhice, eu sozinha, com meus 2 filhos ainda pequenos, na ingenuidade, cuidei dela sozinha. Ela só foi morar com uma das minhas irmãs depois que eu literalmente surtei. Tinha filhos para dar e vender, casadas, muito melhores financeiramente que eu. É um absurdo quando somos bons, o quanto somos explorados. E a inveja, então? Agora vamos então sair do boicote e vou entrar num outro tema que você traz. Olha que carta rica, amados, olha que carta rica, maravilhosa, nos dá assim uma oportunidade, não é, Ana? De trazer tanta beleza de comentários e vivências. E nossa, eu estou me emocionando porque esse boicote, em verdade, não é um boicote, é uma sabedoria quase que visceral. Ela gestou 7 filhos e ela sabia da filha boa que ela pôs no mundo. E ela sentia que podia receber dessa árvore. Ela tinha folhas para o seu descanso, para fazer os chás e frutos, para alimentá-la. Ela não é vã, ela não é tola. Nenhuma mãe nunca é vã e tola. E nenhuma se aproveita. Ela só fica debaixo daquele colo que ela sabe que tem um mínimo para dar. Eu sou uma pessoa que particularmente divido com você a minha experiência publicamente, que é linda. Eu quis muito fechar os olhos da minha mãe. Tenho por minha mãe um amor assim imenso, saudades imensas. Mas ela me disse: você já me deu muito. Eu estou agora com a sua última irmã e ela precisa me dar, ela precisa cuidar de mim um pouquinho.
Dê a ela a oportunidade de ter essa memória. Pensa, minha mãe, uma pessoa ignorante, simples. Sei que você pode largar tudo em São Paulo e vir morar aqui no interior e cuidar de mim. Conheço você. Mas a sua irmã precisa cuidar de mim e eu dela. Deixa-me ir. Então, vejam, lá em casa fomos 8. 2 faleceram, ficaram 6. Tinha muita gente para cuidar dela, mas ela escolheu uma. E essa pessoa realmente tem um coração boníssimo, amoroso também. Não é que os outros não tinham, mas como você bem disse na sua carta, os outros estão cuidando de outras pessoas. E você, além de cuidar das outras pessoas, marido, filho, lar, você ainda podia cuidar dela. E agora esse tema que vem, né, que é a inveja, né, que ela vai tratar, também muito importante. E a inveja, então? Quantos outros boicotes também já passei? Mas a questão não é eu, e sim em que se tornou o ser humano. Coração duro, sim. Você disse, não é o que eu me tornei, mas o que se tornou o ser humano. Sim, nós vivemos um tempo duro. A gente vê por toda parte a dureza dos corações. Mas não deixe que o seu fique encouraçado, fique fechado nessa couraça. Procure trazer a pérola, a beleza sua, a bondade que lhe é natural e foi desde sempre. Ela está aí dentro, deixe pulsar. Obrigada pela partilha, pela humildade de suas letras, pela beleza da verdade que ela contém. Estamos aqui para trocar sempre essas informações, essas verdades, essa transparência. Nós necessitamos tempo de uma ordem social transparente, de uma ordem humana, de uma ordem de comunicação humana. A gente precisa curar o nosso coração, que a gente fecha de medo de que ele seja ferido. A pérola, no entanto, né, está lá dentro da ostra e ela sempre se abre. Por que ela se abre? Ela não pode para sempre fechar, fazer a pérola e ficar para sempre. Porque no natural, Deus a fez para abrir, para se alimentar. Nós também precisamos abrir-nos aos outros para nos alimentar. E não importa. Cada largo que a gente derruba pela ingratidão, pela inveja, pela obstrução do caminho, pelo desconhecimento do que fizemos, é um anjo que toca para nós uma harpa enquanto choramos sozinhos. Acredite. São Francisco tinha, no seu choro, no seu pranto solitário na gruta, um anjo que lhe tocava violino. É uma verdade, é um fato. Muito obrigada. Devemos do maior agradece. Ana Ariel agradece, né? Este ser que nos escreveu, viu? Um beijo grande no seu coração. A gente tem aqui outras perguntas, irmã. Ó, na verdade, comentários, né? A gente viu pelo WhatsApp. Boa tarde, irmãs. Que bom aprender com vocês. Que gostoso ouvir a irmã Eliana falar com a gente. Está aqui ao meu lado, na minha casa. Amo vocês. Dinaura do Tucuruvi. Oi, Dinalda. Dinaura do Tucuruvi. Isso. E a Arlete, que está no Havaí, disse assim: obrigada, Espiritismo sem mistério. Eu tinha tantas saudades da voz da Ana. Aloha. Aloha, minha linda. Eu tenho uma alegria imensa de ter tido a oportunidade, por mais de 10 anos, de ter fundado o primeiro programa jovem da Rádio Boa Nova. E foi um grande sonho para mim, assim, passar mais de uma década representando o movimento espírita na juventude e trazendo, né, as psicofonias mediúnicas da irmã Eliana, também minha mãe. Foi uma fase da minha vida muito importante, acho que até em solidariedade a essa irmã que diz, né, e que em muitos momentos precisou cuidar dos filhos e da mãe. Eu estou nessa fase, né, completamente voltada para os meus filhos, voltada para a criação deles. E são fases importantes, né? A gente tem que, às vezes, ser aquele cisne que está lá buscando o verão e vai para a pontinha, porque está difícil ficar na ponta, né? Então, cada etapa, cada fase da nossa encarnação, ela nos pede um aprendizado. Eu vivi isso na minha infância muito forte com a irmã, e de ter sido, né? Ela sempre falava isso: eu vivo para você hoje porque é o maior combate ao egoísmo, né? Viver em função da família, do próximo. Claro que é um combate ao egoísmo imenso, né? Você fazer a caridade também dentro da sua casa, nas necessidades daqueles que te cercam, que na reencarnação são nossa responsabilidade. Então, Arlete, saudade, viu? Que bom que você está em Nova Havaí curtindo muito. Eu tô numa fase super Mahalos, Ho'oponopono. A gente vai se sintonizando. Procure a gente também nas redes sociais para que a gente siga essa comunicação linda. Muito bom te rever.
Irmã, eu tenho uma perguntinha. Tá bom. É minha, tá? A pergunta. Ótimo. Dentro dessa ideia de que a gente está numa sociedade em que as pessoas utilizam as ONGs para lavar dinheiro, que as políticas são usadas também para fazer uma caridade sem fé, né, por assim dizer. O que seria essa fé? Porque eu cortei um pouco o raciocínio da senhora, porque eu não queria que a senhora deixasse de trazer as segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Vamos falar um dia. Mas eu acho muito importante as pessoas entenderem a pergunta de hoje, né? Existe uma fé sem caridade? Ela faz sentido fazer caridade sem a fé? A fé é a caridade, né? Que a caridade sem fé não basta para manter uma ordem social que nos faça felizes. Na verdade, nossa felicidade, ela não pode existir sem a alegria dos outros, como escrevemos aqui, esse querido ser, como você acabou de falar aí, não é? E aqui no relato da Ana Ariel, foi o período mais intenso em que nós duas estivemos juntas na doutrina, no caminho da doutrina, na fundação da casa, do coral, do movimento de aborto, uma frequência, uma continuidade muito profunda, porque onde está a mãe está o filho, estão os filhos, e então ele entende que esse valor é o valor dela, e a criança vai amar o que você ama, né? Se ela estiver vai valorar o que no seu lugar, ama, né? No seu lugar de honrar o seu antepassado, né? Mas vamos caminhando aqui, porque esse capítulo é muito... Sim, meus filhos, veja, o homem ávido de prazeres, ele queria se iludir sobre o seu destino na Terra. Ele também faz caridade, ou ele faz o que chamamos de solidariedade. Um homem sem fé pode dar milhões também para fazer, para ajudar, mas é sazonal, é uma caridade que não persiste, que não permanece. A caridade, para permanecer, a despeito das obstruções da vida, a nível individual ou coletivo, ela precisa estar alicerçada na fé. Por isso que é amar a Deus e ao próximo. A caridade sem a fé, ela é o amor ao próximo sem o amor a Deus. Então está dissociado. Ela não tem força para alavancar sua assiduidade na casa espírita, sua continuidade nas suas tarefas, sua responsabilidade nos destinos daqueles que vão vir, né? Dos filhos dos que passaram. A continuidade da doutrina espírita, que muitas vezes se fala hoje, né? Que tem pessoas até falando do declínio da doutrina. Imagina, temos 100 e poucos anos e vamos falar do declínio da doutrina. Né? O cristianismo, para poder entrar em declínio, e não entrou, e não vai entrar nunca, né? Mas assim, dentro das ordens, está aí mais de 2000 anos. Né? Entrou no seu formalismo a partir do século IV e vem vindo aí, teve muitos movimentos reais dentro do cristianismo. Recente, temos movimentos reais dentro do cristianismo, né? Então, o espiritismo, ele também vai ter o seu crescimento, a sua verdade, a sua vida, né? Uma pessoa que muito querida, já acolhendo essa ideia de ser um espaço de sigilo, vendo que a gente não citou o nome do depoimento anterior, da partilha anterior, também trouxe uma partilha. Posso ler aqui pra gente? Ai, que gostoso. Queria saber da irmã Eliana como lidar com a decisão de uma filha que aos 32 anos resolveu deixar o marido e os 2 filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 2 anos, porque ela não estava mais aguentando o casamento. Ela pede para não divulgar o nome nem de onde ela é. Nossa, que forte. Querida, que forte testemunho, hein? Nossa, e ela entrou em contato com a gente através da Parabólica. Do quê? Da rede Parabólica. Parabólica. Porque você pode aderir, né, ao equipamento parabólico e tem em casa a TV Mundo Maior. Querida, é uma grande questão a vida de nossos filhos, né? Você é a mãe e está diante de uma filha que precisou deixar um casamento e 2 filhos, não é? A gente faz um grande silêncio, um respeito profundo a essa dor desse ser. Talvez esse fosse o único caminho dela pôr a pela nesse grão de areia tão difícil que entrou, né? Só ela pode saber o quanto doeu para ter esse gesto, para se sentir como única saída e resolução das suas problemáticas. E creio que, obrigada pela partilha, vamos pôr no coração com profunda, né? Com um profundo sentimento. Toda separação conjugal, de laços eternos,
que não seja eterno, sejam casamentos e uniões, como a gente sabe, que progressivamente até se dissolverão, não é? Vieram para dissolver nós através dos filhos. Eles sofrem longas e perturbadas, longas perturbações e movimentos perturbados de seres que se reúnem ali em torno para separar o casal, para destruir o lar, para trazer malefícios aos filhos que vão crescendo, porque deles virão os netos, os bisnetos, um sistema todo se fundará, né? Como uma palavra de carinho, assim, imediata, são as preces, as orações, o tratamento. A ida à casa espírita para buscar o socorro espiritual, de harmonização, de iluminação familiar, né? O segundo movimento é buscar força interior para prosseguir e fazer um retorno sobre os próprios pés, né? Porque uma mãe não se separa de seus filhos, a não ser fisicamente, geograficamente e até espiritualmente, caso ela, né? Quando temos o caso da morte da mãe, as crianças ficam, né? O pai se casa e vem outra pessoa assumir aquele espaço e tudo mais, né? Tem toda uma lógica dentro da teoria reencarnatória que nos faz analisar essas rupturas e essas dores de uma outra ótica, de um outro ponto de vista. Mas o importante de tudo, né? Você que é mãe, você que é vó, né? E que nos escreveu, né? O grito de uma avó. Eu até fiquei com uma dúvida, não sei se ela poderia responder. Aqui para mim não ficou claro se ela está apenas saindo do casamento ou deixando as crianças também. Porque a pergunta ficou meio assim, claro que tem muita dor, né, para poder fazer uma pergunta dessa. Porque são situações diferentes, né? Às vezes sair de um casamento não é deixar. Não é deixar os filhos, né? Mas se ela precisou para sair do casamento, deixar os filhos, é por isso que eu digo, ela está numa situação de banzo, de tristeza, de sufoco, de escravatura quase, né? Emocional, subjugada. Então não nos cabe julgamento, nos cabe piedade, misericórdia, auxílio, né? E o que eu queria terminar no raciocínio é dê tempo ao tempo. Não há ferida que não passe senão com o tempo. Nós não sabemos que esses dois espíritos que nasceram, reencarnaram e estavam lá dentro vendo o cenário desses dois seres. Pensam, tem dois seres aqui reencarnados, pai e mãe. Eles estão vendo já, porque um conflito como esse já começou mais tarde, já estava em andamento. Mas eles quiseram entrar para talvez trazer união, ou talvez um laço primeiro e possível entre esses dois seres que apresentavam animosidades seculares que nós não podemos avaliar. E aguentaram essa carga, se ficaram com o pai, esses filhos, ou se ficaram com você, que é a avó, ou com, sabe, seja o que for que aconteceu, não importa isso, essas minúcias, são minúcias, acredite. O importante é o que essa mãe carrega no coração, que são seus filhos, que jamais sairão. O importante é você, vó, que carrega ela e os dois filhos. Você é mãe 2 vezes. Você nos escreveu aqui, é uma emoção. Eu sempre imagino, vi uma vez um senhor que inclusive não tinha netos, mas ele tinha um filho e ele dizia, eu ponho o meu filho como bebê e ele está longe, está vivendo outras coisas, sempre no meu colo. Se você tem dor ou está vendo alguém em dor, coloque esse ser bebezinho no seu colo. Se é seu. Se não é seu, coloque ele como um bebezinho no colo da mãe dele. Então coloque você como vó, os 2 bebezinhos no colo da sua filha, no seu colo de vó, ela no seu colo de vó, e os 2 bebezinhos no colo dela. E coloque ele no colo da mãe dele para restaurar a força e as raízes de onde eles nasceram, vieram. E vai assim, sabe, orando o dia todo, pensa neles, não é? Se você é católica, faz o seu voto. Se você é Sichunuê, faz o seu caminho. Se você é budista, seja que você for seguir, você busque caminhos para pedir a um grupo maior de oração que ore por eles. Sabe como você fez agora? Hoje nós vamos fechar, talvez, e a gente vai pedir por você, vó querida, mãe, filhos, esse sistema em sofrimento. A gente tem aqui mais pessoas para trazer depoimento, irmã, por isso que eu estou acelerando, senão não vai dar tempo da prece. A gente ainda tem um tempinho. Ó, irmã Eliana, como sou grata por ouvir a sua voz. Imensa gratidão. Esse programa tem me ajudado muito no meu processo de crise de síndrome do pânico. Patrícia, do Rio de Janeiro. Maravilha de programa que está passando agora. Ana Ariel e sua mãe. Parabéns para vocês. A Rede Boa Nova de Rádio.
Gratidão. Peraí. Peraí que eu tô deixando o nome. Ela deixou o nominho, peraí. Meu nome é Lielza, moro na Zona Norte de São Paulo, na Vila Sabrina. Quem foi aqui que falou? A que parabenizou foi a Liesla, e tem também a Patrícia, do Rio de Janeiro, que está agradecendo pela voz e por esse programa para trabalhar a síndrome do pânico dela. Pânico, medo está nessa carta que foi nos deixada. Pânico, medo está atrás desse depoimento doloroso dessa avó querida que nos procurou hoje e dessa mãe que deixou seus filhos. Medo, como ele está longe do amor. João, o evangelista, escreve, né? Não existe medo no amor. Nós estamos estudando o capítulo do amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que a gente percebe na imensa massa humana é o desconhecimento de si mesmo. A da sua alma, você é um espírito eterno. A da sua força, você tem força para mover com as alavancas da fé qualquer situação impossível. A sua natureza coracional, você tem sentimentos que podem serem traduzidos como fé. Você tem inteligência. Então coloque em ação. Já estamos no final do programa. Isso, eu ia convidar todo mundo agora para a prece. Já a gente vamos tem agora entrar. uma vinhetinha especial para as pessoas irem se sintonizando com a gente. Então, Para que a irmã Helena possa trazer a prece. A gente tem a Patrícia, que está na síndrome do pânico, essa alma que não quis deixar o nome para a família, a cartinha lida hoje. Olha que lindo, foi bom lembrar. Então, reunidos aqui, esse conjunto de dores, vamos dar início a esse fechamento do nosso programa. Nós continuaremos ainda sobre a fé e a caridade no próximo encontro. Abre seu coração. Lembrando que a gente também está aberto, né, irmã, para depois ler os depoimentos no YouTube, nos outros veículos de comunicação. Sim. Hoje a gente não está ao vivo por WhatsApp, pelo Facebook, mas a gente continua disponível, né, aqui para trazer a nossa mensagem. YouTube, né? É o YouTube, no Instagram, WhatsApp, Facebook, no WhatsApp. Tem outros TV. Instrumentos, né? Sim, com certeza. E os depoimentos podem continuar, devem continuar. É a nossa expectativa. Estamos abertos a isso. O programa chama Estudando o Evangelho, mas também tentando trazer até você esse Evangelho, tentando estender essa vibração, né? Então, vamos entrar na frequência da prece nesse momento. Deus, inteligência das inteligências, causa das causas. Viemos de longe das estrelas, viemos de tão longe, Senhor. É preciso renascer da água e do Espírito. É preciso para ver o reino nascer, renascer. E nesta guerra em que me encontro todos os dias, disse Jó, esperarei que minha renovação chegue, a minha transformação em algumas traduções. Pai, Deus de amor, nossas lágrimas sejam transformadas em pérolas de caridade através dessa arte magnífica da fé. Colocamos nesse momento com toda a nossa força, em vossa força magistral, de uma frequência tão alta que nos reúne em um só corpo. Eu e o Pai somos um. Acredite, vó querida, acredite, ser que nos escreveu, acredite, todos que estão sintonizados conosco, somos um só corpo. Como a gota no oceano, os ramos nas árvores, um só corpo. Caminhemos juntos, dando as mãos, unidos nessa esperança infinita. Deus, inteligência das inteligências, causa das causas, sol imenso, que nasce sempre em nossos corações quando oramos juntos. Quão bom estar aqui, disse Pedro, na transfiguração do tambor. Mestre, quão bom estar aqui. Quão bom estar com vocês, diz a TV Mundo Maior.
dizemos nós na nossa pequenez. Quão bom esse momento, quão bom. Sorrir e dar as mãos.